Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati, sou fundadora e coach na Story by Sil Curiati. E aqui nessa série de vídeos What's Your Story, eu tô falando com as autoras do livro Uma Sobe Puxa a Outra, volume 1, que é esse aqui, e volume 2, que tá para sair, tá no forno, tem uma capa cor de laranja e daqui a pouco você consegue comprar nas livrarias. Esse daqui você já encontra no site da Literary. Eu estou conversando com elas porque nós fazemos parte desse grupo Uma Sobe Puxa a Outra, um grupo incrível de aceleração da mulherada por aí. E hoje eu trago uma convidada muito especial, que é a Simone Cadiano. Bem-vinda, Simone. Olá, Sil, prazer estar com você. Adorei esse convite, adorei poder participar com você. Eu vejo que você traz coisas incríveis no teu canal e virei fã de carteirinha. Então, estar aqui hoje para mim é um privilégio. Ah, é mútuo, é mútuo. Também já sou fã. Depois de ler o capítulo dela, vocês vão adorar o capítulo dela. É como eu falei, ainda está no forno, está junto com o meu, vai sair junto com o meu no volume 2. A Simone é bacharel em engenharia agrônoma e mestre em ciência animal pela Exalc, USP e Texas A&M University. Cursou marketing na SPM, educação executiva na Singularity, MBA exponencial na Nova School of Business, Portugal. Certificada em Wellbeing pela Yale e em Neurociências, participa do Capital Institute para Desenvolvimento da Economia Regenerativa. Presidiu o conselho da Ibramerc Live University, do qual é membro. Atua no conselho empresarial da PUC-Rio. É diretora da Fiesp e membro da Comissão de Inovação do IBGC. Trabalhou nas áreas de agricultura, telecom e automotiva. Comandou a área de inovação da Audi, atuando como embaixadora da marca no Brasil. Foi a primeira mulher membro do conselho executivo de empresa e a primeira agrônoma a trabalhar na usina Costa Pinto. Fundou o Comitê Mulheres Executivas da Câmara Brasil-Alemanha. Criou o programa de liderança feminina na Live University. É mentora e investidora de startups e coach certificada pelo ICC. Viveu 7 anos nos Estados Unidos. Isso é a biografia incompleta dela, tá bom? Segura essa, porque eu já estava assim, eu vou começar a rir, porque não é possível. Olha, você foi ciência animal, e o livro dela ela fala sobre cavalos, que eu achei muito legal. Aí MBA, aí você está na Yale, na Singularity, na SPM, na Texas University, na Exalc. Que é essa vida, Simone? Me conta um pouquinho, assim, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para vocês é qual a sua história, Simone? Sou cidadã italiana, do lado paterno, então isso falta nessa minha culturalidade, né? Multiculturalidade. Trabalhei em empresa alemã, então tenho muito contato com a empresa alemã e a cultura alemã, empresa portuguesa, e eu adoro, porque eu acho que essa forma dos nossos antepassados, né, virem de países distantes, outra cultura, e morar no Brasil, essa coisa, ela fica no teu DNA, né? Então, eu tenho libanês, eu tenho italiano, trabalhei em empresa portuguesa, trabalhei em empresa alemã, e você vai pegando essa cultura, né? E, no fim, eu posso dizer que a minha história é de uma cidadã do mundo que faz algumas paradas por aí, né? Para vivenciar o que precisa ser vivenciado para os seus aprendizados, né, para construir algumas coisas que precisam ser construídas, tipo família, fazer o pé de meia, se firmar na carreira profissional, sei lá, se construir como uma pessoa que tem uma bagagem ocupando diferentes cargos, mas também que de repente levanta, joga poeira e dá volta por cima, sabe? Então, andar pelo mundo é uma coisa assim que eu gosto muito, né? Eu acho que assim, não é se eu pudesse, eu acho que estou nesse momento, não falei ainda, nós vamos entrar nisso, mas para mim, andar pelo mundo é a melhor coisa que eu poderia fazer, Eu né? concordo. Conhecer pessoas, conhecer culturas. O meu próximo sonho, já vou contar aqui para vocês, eu quero ir para a Mongólia cantar para os camelos, né? Porque é a coisa mais linda que tem, gente, vocês precisam conhecer isso. Eu não As conheço. camelas, não, é uma história incrível. Eu ando com esse vídeo no meu celular, tal, porque elas têm um estresse muito grande, não tem comida, elas ficam ali no deserto, não tem água. Então, quando nasce o bebê, elas rejeitam.
Então, existe um documentário sobre isso. Aí vai lá uma mulher incrível, com aquela voz linda, e começa a cantar, fazer aquele som, emitir. A Camila vai indo, ela começa a derrubar lágrimas, sabe? E aí ela vem e acolhe o bebê. Ai, gente do céu, mas Ai, demais. puxa. É meu próximo projeto, esse é meu próximo É uma projeto. música específica que ela canta? É um Não, são sons, é um som, som. Ela faz, é um como um som assim, mantra. como se fosse um mantra, sabe? É a coisa mais linda. E você vê a lágrima caindo. Aí Gente. depois da Camila, aí você vê o bebê chegando e mamando. Gente, eu falei, eu preciso ir para a Mongólia cantar para os camelos. Coisa linda. Assim, desculpa, eu vou ficar meio obcecada por essa história agora. É um tipo, provavelmente, é um tipo de mantra, então tem um tipo de som, etc. E tem alguma explicação científica por trás? Ou você não conhece? Olha, eu não conheço, mas eu sei que aquilo, né, ela absorve aquele som e aquilo mexe com ela. É uma coisa incrível. Eu adoro gente, mas eu adoro bicho. Ah, eu adoro bicho também. Qualquer bicho, qualquer. É. Minha paixão são os cavalos, mas qualquer bicho, eu tenho respeito. É o sapo, é o rato, é a cobra, para mim Aqui é tem bicho. tudo. Aqui tem um monte de bicho, porque eu moro no É, meio de uma floresta, então vem urso aqui na minha casa, jura? vem, nossa, Nossa, vem de tudo. E agora que começou o verão, começou a primavera, mas as árvores começam a ter folhagem e tudo mais, e às vezes ainda voam, ainda não pegam direito, voa cobrinha para dentro da piscina. Então a gente colhe cobrinha. Então tem cobra, tem sapo, tem de tudo. Esquilo para lá e para cá, tem passarinho de todo tipo. Eu amo também. E os ursos, a ai, primeira vez que eu vi aqui na porta da minha casa, porque eles vieram com a mamãe ursa, ai, e gente, vieram assim na porta de casa, andaram e eu olha, olhei toda, eu chorei apaixonada. muito, eu fiquei muito apaixonada. É muito lindo, É muito lindo. É. é muito Eu, legal. assim, com essa história de cobra, eu, quando estava na escola ainda, devia estar na oitava série, nem, eu tinha um amigo que criava cobra, escorpião, essas coisas. Escorpião tem E, medo. não, mas não faz nada também. E aí, não faz. Aí eu peguei a cobra dele, chamava Sofia, e perguntei para a professora de biologia se eu podia levar a Sofia na escola. Isso não está no livro. E ela falou que, óbvio que eu podia levar a Sofia na escola, mas ela imaginava que era uma amiga, ia ter, nem sei, aquele dia alguma coisa especial, e chego eu com a caixinha, abro a caixinha e tiro a Sofia. Era uma falsa coral. E ela começou a sair, enrolou no meu pescoço, A professora eu fui para morreu. o colégio de freira. E era intervalo, a professora ia entrar. Eu falei, bom, quando ela entrar, ela já vai conhecer a Sofia. Mas ela não foi. E aí começou uma gritaria, uma correria naquele colégio. Aí veio a madre, minha filha me levou, me tocou para fora da escola com a Sofia. Mas olha, eu já fiz poucas e boas, viu? Me conta uma coisa, Simone, o Sobe e Puxa foi seu primeiro livro? Não, eu em 2016 fui convidada para entrar com a minha história num livro que se chama Empreendedoras de Alta Performance. Olha. E esse livro está publicado pela editora Líder. Eu agora, neste momento, estou também, além do nosso livro, do Sobe e Puxa, estou coordenando um livro de mulheres no agronegócio. Então, história de mulheres do agro. O livro vai ser publicado pela editora Líder agora em julho. Que Também, ótimo. histórias de mulheres incríveis dentro do agronegócio. E são muitas as mulheres do agronegócio ou como que é Não isso no são Brasil hoje? tantas, não são tantas assim em posições de, né, de Liderança. liderança, ainda são poucas. E o livro não tem mais do que 25 mulheres por enquanto, né? Então, É, é isso. Mas está que crescendo, bom. né? E você sentiu diferença em escrever os dois por causa do estilo, essa questão de reflexão ou de uma exposição factual da sua história? Como foi isso? Eu acho que como todo mundo que escreve a primeira vez, é, a história ela despeja, né? Ela sai de dentro de você, né? E, e assim, eu achava que também seria muito difícil escrever, mas ela saiu. Depois, como veio a segunda oportunidade, eu já não queria falar sobre a história, mas eu queria realmente é, mostrar para as pessoas um aprendizado, né? Os learnings, quais foram, né? Os pontos de aprendizado que eu posso passar para as pessoas em relação às coisas que eu vivi. E agora, no Sobe e Puxa, eu resolvi fazer esse mix, porque
eu acho que recontar a história também, às vezes, vai olhando um pouco de ângulos diferentes, porque a gente vai se modificando, a gente vai crescendo, a gente já não é mais a mesma pessoa que você, eu pelo menos, não sou mais a pessoa que era em 2016, quando eu publiquei a primeira vez. 7 anos depois, quanto aprendizado, quantas jornadas, quantas pessoas bacanas. Então, a tua bagagem vai ficando mais rica e a forma de contar é diferente. Então, eu Verdade. resolvi fazer o mix. Tem várias partes da sua história que me chamaram a atenção, mas eu queria que você fizesse alguns comentários sobre alguns trechos que eu queria ler aqui, tudo bem? Pode, vamos lá. Vamos lá. Não, primeiro, antes de ler o trecho, porque esse é um trecho mais longo, mas é o fato, a história de você não querer, você querer trabalhar com bichos e sua mãe querer que você tivesse um cargo executivo. Então, ela te arranjou uma entrevista numa telecom dominada por portugueses. É essa história que Tá. ela conta, eu estou aqui resumidamente falando para vocês. E ela vai, Simone vai para a entrevista e ele pergunta: e você, menina, o que que você gosta de fazer? O que que você sabe fazer? Eu gosto de cavalo, você cuida de cavalo. Aí ele fala: está contratada. E a partir daí, ela tem uma sequência de histórias de crescimento dentro da empresa, porque ela foi ficando boa no que ela faz, no que ela fazia em cada área, sem conhecer as áreas, mas sempre alguém falando: ah, a gente te acha boa nisso. Ela: não, não, mas eu não faço, eu não quero fazer. Ah, não, mas a gente te acha boa, você vai lá e faz. Então, é meio que as pessoas foram te inserindo em contextos e fazendo você aprender coisas. E isso eu li de duas maneiras. Uma maneira eu li falando, poxa, que coragem, que abertura, que vontade de aprender, que domínio da sua autoestima para você não se deixar cair em situações de não sei isso e estou entrando numa indústria bastante masculina, principalmente nas épocas que você descreve a história e tal. Então, isso é um lado que me deixa muito admirada, e o outro lado me deixou um pouco angustiada, falando, ela está ficando longe dos cavalos. Eu queria saber como foi isso para você, se puder contar um pouco. Foi bastante angustiante, porque eu acabei seguindo o meu coração, fui fazer agronomia, fui feliz, mas enfrentei muitos desafios. Era uma época assim de poucas mulheres dentro dessa área, né, de agronomia. Eram muitos colegas homens. Para conseguir um estágio com gado leiteiro foi a coisa mais difícil do mundo. Não, você é uma menina, assim, todo mundo me olhava como uma menina. Ah, é uma menina. E a menina, na cabeça deles, talvez não tivesse a capacidade física para fazer aquilo que eu me propunha fazer. Então, na Exalc, né, já cursando agronomia, eu consegui um estágio para ordenhar 20 vacas todo dia de manhã. E assim, para mim aquilo era o sonho, né? Aí, depois desse estágio das 20 vacas, eu fui fazer estágio na área de equinos. Então, eu cuidava de cavalos, fui me aprofundando no conhecimento sobre o manejo de equinos. E quando eu me formei, que eu quis trabalhar na usina, porque eles tinham uma área de pecuária muito grande, né? Eles tinham 20 mil cabeças de gado de corte, tinham cabeça, não lembro exatamente, mas tinham gado de leite, tinham áreas de cavalo manga larga, e aquilo para mim era tudo que eu sonhava na vida. Mas eu tive que bater lá na porta meses para eles me dizerem: olha, Simone, desculpa, mas aqui a gente não contrata mulher. Eu disse, mas como assim? Gente, eu só quero estágio, eu não quero trabalhar. Porque eu queria dar um jeito de chegar lá, né? E assim foi 4, 5 meses, 3 meses, nem lembro quanto tempo que eu fiquei. Eu ligava lá direto, até que um dia eu fui visitar a usina e saí empregada, porque o diretor lá da área, na época, ficou tão impressionado de ver a minha vontade que falou: nossa, começa, eu vou falar para o dono da usina que você é uma amiga. Bom, enfim, gente, eu fiquei 5 anos. Eu queria contar mais detalhes sobre esse episódio, mas não dá tempo, né? Porque tem muita história para contar. E eu sei que passei muitas coisas, vocês vão ver no livro, assédios, mas não do pessoal de baixo. Os assédios, gente, sempre é do time de cima. Vou dar uma pausa, abrir um parênteses na sua história, porque é muito comum a mulher ficar com medo da coisa do os funcionários, os outros, as pessoas com quem eu vou lidar, se eu estou virando uma líder, etc. E o assédio vem de cima, gente.
exato. E o assédio vem muito. Eu falo um pouco disso no meu capítulo, como o assédio às vezes vem disfarçado de mentoria. Vou te dar uma dica aqui. Ah, como se fosse seu mentor, e não é, é assédio. Bom, enfim, a resposta que eu tive ali era, sabe, você não vai dar certo você lidando com peões no meio do mato. E eu falei, não, não para mim, gente, é uma palavra que não tem no dicionário. Isso aí vocês podem escrever. Não existe no meu dicionário a palavra não. Né? Se vocês quiserem me ver é, nas missões, são geralmente missões do impossível. Né? Eu gosto de trabalhar com essa lógica, a lógica do impossível. E aí fui eu, né, com cara e coragem, consegui esse trabalho, fiquei 5 anos, tive um acidente, e daí chegou um ponto que eu quis aprender a cuidar de cavalos, treinar cavalos para que eles não sofressem tanto, porque aqui no Brasil eu vi era muito traumático a forma como se domavam os potros, né? Eles apanhavam muito, eles ficavam amarrados, uma coisa assim muito, muito triste. Por que Então eu isso? ficava à noite, chegava da usina, ficava assistindo aqueles vídeos de treinadores americanos que assim me enchia os olhos de lágrimas e falei, gente, eu preciso aprender isso. Aí um dia resolvi escrever uma carta, mandei para os 4 top treinadores de cavalo de quarto de milha nos Estados Unidos, dizendo, olha, eu sou a Simone, faço isso, 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 eu quero aprender a treinar cavalos, eu tenho uma proposta. Eu trabalho para você, você não me paga, você me ensina e eu não te pago. Eu recebi a resposta dos 4. Escolhi o top, menina. Dei tudo que eu tinha lá em Piracicaba, na usina onde eu trabalhava, e fui embora para o Texas. Cheguei lá, né, achando que era como trabalhar na usina, mas que é nada. Eu falei que eu ia trabalhar. Então, eu tinha que selar 6 cavalos de manhã, 6 da manhã, tudo pronto, o treinador esperando. Eu não conseguia carregar a sela, de tão pesada aquela Pesada. sela americana. Né? Bom, mas enfim, chorei muito, fiquei lá desesperada, morava sozinha, numa casinha que não dava para lugar nenhum, eu não tinha carro, não tinha telefone, ou seja, não existia, né, praticamente. Mas 4 meses depois, eu comecei a fazer amizade, ele pôs telefone em casa, lá, o dono do Aras, deixou eu andar com a caminhonete. Né? Falei, gente, isso aqui é o paraíso, o melhor lugar do mundo, nunca mais vou embora daqui. Bom, resumo da ópera, eu fiquei tempo lá no Aras, depois eu fui terminar meu mestrado na Texas A&M, fui fazer meu doutorado lá, até que eu vim para o Brasil por umas férias e foi quando minha mãe me arranjou uma entrevista de trabalho na Portugal Telecom. Aí ferrou, porque eu perguntei o português, eu nem queria ir na entrevista, o português que estava lá para me entrevistar, perguntou, e a menina, o que é que sabe fazer? Eu falei, cuidar de cavalo, você está contratada, pode começar. Porque somos Bom, uns cavalos aqui, resumidamente. eu, eu, eu até hoje não sei por que ele quis me contratar, mas o fato é que depois de 15 dias eu estava, era uma coisa temporária, meio período, eu já estava em Brasília com um bebê, com um babá, porque minha filhinha tinha 1 aninho, né, nessa época, e, ok, enfrentei. Aí eles compraram uma Telesp celular, e o português falou, a menina fala muito bem inglês, nós vamos abrir o capital na Bolsa, você vai trabalhar na área de relações com investidores. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu disse, não, fica tranquila. E lá fui eu, aceitei o desafio, fui trabalhar nessa área, e depois de um ano, um outro português veio e falou, a menina tem jeito para marketing, não quer vir trabalhar comigo em marketing? Eu falei, gente, não tem nada de marketing, nada. Bom, lá fui eu para o marketing, também sofri para caramba. Depois de 4 anos, a diretora de atendimento falou, Simone, já que você desenha esse projeto bacana, dá um atendimento diferenciado para os seus clientes VIPs e tal, você não quer vir trabalhar na área de atendimento ao cliente? Eu falei, filha, eu não sei nada de atendimento. Lá fui eu para o atendimento, né? E parece tão simples, gente, mas é sofrido, né? Imagina que você vai fazer uma coisa que você nunca fez, você vai comandar uma área, você tem um time e você senta lá, né? Mas eu sou uma pessoa assim que me falaram depois dessa trajetória toda minha de mudanças para coisas que eu nunca vi, assumindo esses riscos, que primeiro que as pessoas veem um potencial em mim que eu não vejo e outro que eu sou muito resourceful, né? Então missão dada para mim é missão cumprida. Então, eu não sei, mas eu vou buscar quem sabe. E é onde é que eu vou arranjar a fórmula de fazer o negócio dar certo. E assim eu fui indo, até que um dia um cliente nosso, que era o presidente da Audi, me chamou para uma entrevista, né, aliás, para um café da manhã, e me convidou para ir trabalhar com ele na Audi. Eu falei, sem nada de carro, né? Ele falou, não faz mal, carro você aprende depois.
eu quero que você venha fazer esse trabalho de aproximar os clientes para a marca, a gente está numa situação difícil aqui no Brasil e tal. E eu aceitei o desafio. 4 meses depois, ele foi demitido. Eu falei, agora ferrou, né? Não sei nada de carro, não sei nem o que é ser embaixadora da Audi no Brasil ainda. Bom, fui construindo toda a minha carreira lá e durante 15 anos eu tive 8 funções diferentes, né? Eu saí de embaixadora, fui para a área de vendas, fui para a área de CRM, né? Montei essa área, criei o departamento de Customer Experience, fui gerenciar uma loja nossa que nós abrimos nos Carfreire, uma loja conceito, aí virei chefe de RH, depois virei chefe de marketing, depois chefe de inovação, passei por 7 presidentes e agora em fevereiro, depois de 15 anos, resolvi tocar a minha vida empreendedora, porque eu acho que, assim, estou com bastante bagagem para contribuir mais para o mundo. Não tem a menor dúvida. Mas e os cavalos? Os cavalos, quando eu entrei na telecelular, eu ficava no 9º andar, pendurada na janela, olhando para baixo, chorando, falando, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Mas, enfim, eu tinha minha filha para criar, tinha, né, esse objetivo de poder sustentá-la, dar para ela as Claro, melhores oportunidades, e vi também que ali, por um tempo, teria que ser esse o meu caminho. E as entendi. coisas foram indo, eu fui evoluindo na carreira e os cavalos ficaram só no coração. São escolhas que a gente faz muito por necessidade, né? O que você está Exato, descrevendo aqui, e às vezes a gente se afasta de um propósito por necessidade, mas ao mesmo tempo você se encontrou em tantos caminhos diferentes, né? Olha o tempo que você passou numa vida corporativa e uma vida muito rica, cheia de altos e baixos, cheia de cargos diferentes, empresas diferentes, e tudo com esse aspecto do novo que você foi desbravando, né? exato. Eu costumo dizer, né, eu vejo as meninas aí no Sobe e Puxa, todo mundo é super especialista nisso, naquilo, naquilo. Eu falo, gente, eu acho que eu sou apenas uma risk taker e uma problem solver. É o que eu sou, entendeu? Isso Então, não é apenas, o apenas não cabe nessa frase, isso é bastante, né? então, realmente. E, e assim, sabe, eu fiz tantas mudanças, mas sempre, não porque eu as busquei, mas porque as pessoas enxergavam alguma coisa, né? Um Foi fluido, né? potencial de realizar é, projetos distintos com algumas capacidades que eu tinha, né? De colocar aquilo da melhor forma, orquestrando times e tem sucesso nas iniciativas. Então, eu acho que posso dizer o quê? Que fui feliz nesse tempo, mas eu estou nesse momento agora do essencialismo, sabe? Então, Muito bom. a busca por menos é mais, né? Eu acho que como é que você se despe, né? Eu, por exemplo, na Audi, fiz os melhores eventos do mundo, viajei lugares inusitados, levava os clientes para fazer as experiências que essas pessoas choravam, né? De emoção, das coisas maravilhosas, dirigindo os lagos congelados da Escandinávia. Quem ia comigo, assim, o cara ficava eletrizado, né? Enfim, a gente fazia passeios dos R8 conversível, nosso carro esportivo, pelos Alpes, ficando nos melhores hotéis. A gente tinha assim, circuitos, né, de pista, a gente levava para fazer os cursos de pilotagens. Aqui no Brasil, eventos inacreditáveis. Eu fiz muita coisa, eu vivi muita coisa legal. Isso é uma coisa que eu penso um dia, talvez, de Pô, escrever sobre esse tipo de experiência. experiência com clientes, né, do mercado de luxo, como que você atrai esses clientes, como que você mantém, como que você Canta. fideliza esses clientes. Isso é uma coisa que eu adoro fazer. Então eu penso, poxa, eu não estou na Audi, mas eu continuo sabendo fazer bem essas coisas. Então, eu Certamente. penso em fazer algumas experiências nesse tipo, quem sabe levar as pessoas a cantar para os camelos na Mongólia, Eu né? vou ler um trecho do livro, do capítulo da Simone para vocês. O que era mais potente sempre foi a minha vontade de conquistar o impossível, se isso significasse realizar o meu sonho. Apesar de me reconhecer frágil e pequena, com apenas 1,54 m de altura, percebia que estava deixando o legado de abrir portas para muitas mulheres. Já entendia naquela época que o lugar de uma mulher é onde ela quer estar. Achei lindo isso. Foi então que, aos 26 anos, sofri um grave acidente que me fez repensar toda a minha vida.
Era por volta das 4:30 da tarde e todos já estavam cansados, especialmente um velho tratorista que encerrava sua carreira naquele dia para se aposentar. Ele era um homem muito alto e quis ajudá-lo a jogar capim na enfardadeira, para que o trator não tivesse de dar mais uma volta no campo. E foi aí que, ao repetir os movimentos dele, caí entre a enfardadeira e o trator, sendo puxada e torcida pela tomada de força do equipamento. Foi terrível. Quando conseguiram desligar o trator, eu me encontrava sem roupa, coberta de graxa e ensanguentada dos pés à cabeça. Não sabia o que estava acontecendo, mas vi o meu dedo polegar pendurado na enfardadeira e muito sangue por todo lado. Com todas as minhas forças, consegui sair dali e o motorista do caminhão jogou a sua camisa para me cobrir. Todos os outros homens que estavam no campo naquele momento correram e se esconderam. Não sei se era de pavor ou respeito para não ver a chefe sem roupa. Saí da fazenda no fim da tarde e, após receber os primeiros socorros na cidade, cheguei a São Paulo somente às 10 da noite. E minha família me esperava na porta do Hospital Sírio-Libanês. Nessas 5 horas, uma série de dúvidas e angústias se misturavam com a dor física do acidente. Simone, eu nem consegui imaginar esse acidente, mas eu senti um negócio, eu falei, caraca, porque ontem foi a primeira vez que a Simone e eu nos falamos antes de fazer essa gravação. E quando eu li isso, eu pensei, gente, eu falei com uma mulher que passou, ela já esteve embaixo de um trator. O que é isso? Você está disposta a contar um pouco mais sobre, Sim. até entender assim, como esse tipo de experiência, às vezes uma experiência física, seja ela incrível, seja ela terrível, muda muito a nossa maneira de pensar e de encarar a vida, né? Eu queria saber como foi isso para você. Você lembra? É a primeira vez que eu escuto alguém ler a minha história. E eu confesso que eu fiquei emocionada aqui. Eu enchi os olhos de lágrimas, juro, porque é forte, foi muito forte. Claro, aquilo impactou, como eu disse, né? Primeiro, na dúvida, naquele trajeto até a cidade, será que eu vou conseguir ficar com o dedo? Vou ficar sem dedo? Toda essa, né? E depois fiquei sem o dedo. Então o médico falou: Simone, daqui 6 meses você vem, a gente faz tira o dedo do pé, põe na mão. E eu falei, claro. Ele falou assim, mas do jeito que eu estou te conhecendo, você não vai querer, Simone. Eu falei, você é louco? É claro, eu não vou ficar sem dedo. Como que uma menina, uma moça, né, de 26 anos, ia ficar assim, diante das pessoas, sabe? Uma sensação, uma insegurança das pessoas te olharem com um olhar diferente, você ser diferente. Eu sei que ele tinha toda a razão. Em 6 meses, eu falei, não, gente, eu sou quem eu sou, independente se eu tenho ou não o dedo no polegar, do polegar, né, da mão esquerda. Eu vou seguir minha vida assim, porque eu sou quem eu sou, independente daquilo que eu tenho ou que eu não tenho, né? E aí eu sigo nessa jornada e isso fortalece a gente. Você se enraiza, né? Sabe, na sua essência, porque na verdade o que importa é a essência. Não é o físico, né? Não é se o cabelo tá bonito, se você tem todos os dedos. Então, hoje, quando a gente fala de diversidade, isso me toca profundamente, né? Porque é, ainda existe muito preconceito, né? Assim, enfim, e as pessoas quase não percebem. É raro alguém perceber que eu não tenho esse dedo, porque eu não lembro que eu não tenho. Eu só lembro quando eu conto a história. Eu assimilei. Então, por exemplo, fiquei 15 anos na Audi, 2 anos antes de sair, que as pessoas tiveram um insight. Poxa, a gente precisa de PCD. Simone, você importa de ser PCD? Eu falei, gente, é óbvio que não. Né? Mas é incrível. Eu trabalho com pessoas, às vezes, há alguns anos, e as pessoas nunca perceberam que eu não tenho. Eu falo, as pessoas me veem, tudo. Raramente alguém percebe que eu não tenho Você não esse dedo. esconde, né? Mas é uma coisa. Você levantou um ponto interessante que é óbvio, o que importa não é o físico, mas a deficiência física, a pessoa com deficiência, muitas vezes ela ainda é invisível
exato. É muito dolorido isso. Eu já tive conversas com pessoas em lives anteriormente e tudo mais. É muito dolorido porque não existe um olhar cuidadoso para o que é uma pessoa com deficiência, porque ela enfrenta, como ela se considera, se ela se identifica ou não, no seu caso, eventualmente você não gostaria de se identificar como uma pessoa com deficiência, mas ao mesmo tempo é tão bacana que você tenha se identificado, porque isso ajuda outras pessoas a estabelecerem e se identificarem. Hoje, até quando você tem problemas de saúde mental, você se identifica como, se você quiser, como uma pessoa com deficiência. Mas são aspectos que as empresas não têm um olhar muito dedicado. Está mudando, mas eu Não, acho que ainda está isso, bem distante, né? ainda tem uma longa jornada, né? É. Então, E- eu acho que você fica empática, é, porque você passou por algum processo assim, traumático que te deixou uma sequela, né? Não sim, sei se é uma ferida, para alguns é uma ferida, às vezes as pessoas têm vergonha, sei lá, querem esconder. Como eu assimilei totalmente, claro, não foi do dia para a noite, gente, foi uma jornada. lógico. A partir do momento que eu assimilei, eu esqueci. E aquilo ficou uma coisa natural, né? É bom ter visto que toda a sua carreira, essa história que você contou até agora, ela aconteceu depois disso, né? Então não é uma coisa que, isso foi um acidente que transformou a sua carreira de uma maneira negativa. A maneira como você lidou com ele, o fato a gente não pode mudar, mas você lidou com ele de uma maneira que você incorporou aquilo e falou: tá bom, não sou eu sou essa outra coisa, e essa outra pessoa que você foi a pessoa que conquistou tudo que você conquistou. Isso é demais. Exato. Na época, minha mãe queria me dar o dedo. Eu falei, não, que loucura é essa? Não tem sentido, né? O que que você gostaria, Simone, que os leitores sentissem ao ler o seu capítulo? Eu sei que você deixa umas lições no final, mas eu queria entender o que você queria provocar no leitor. Aí eu queria provocar, assim, que as pessoas se desafiassem, sabe? E que elas acreditassem mais nelas mesmas. Porque, gente, se eu fiz N mudanças, passei por N áreas que não eram do meu conhecimento, então eu digo, olha, você vai encontrar os caminhos, aceita os desafios, mesmo se você não se sente pronto. Gente, é autoconfiança, exercício de confiança, mas assim, isso não é do dia para a noite, Não, né? São baby steps, você tem que ir conquistando. Você se aventura numa coisa e vai ganhando essa confiança, né? Então, eu acho que assim, eu quero mesmo provocar. Poxa, gente, às vezes as pessoas têm muito mais bagagem, qualificações e não acreditam em si mesmo, né? Vai fundo, mulherada, homens, seja quem for, né? Por isso eu gosto muito de fazer mentorias para jovens, porque às vezes falta, né, esse arriscar, dá esse, esse boost. antes de ter a confiança, às vezes até de arriscar. Então, acho que precisa assim, tomar riscos. Né? Você não vai sair de onde você está e assumir um cargo de presidente de uma empresa, porque não é isso, mas você pode galgar isso, né? Se é o teu objetivo, o teu sonho. Por exemplo, você quer subir o Everest, você não vai de cara subir o Everest, gente. Você vai começar a subir montanhas menores, né? E aí você vai pegando a confiança, vai aprendendo as técnicas, e aí você vai. Né? Então, eu sou muito, eu gosto de motivar a gente, sabe? Eu gosto de desenvolver pessoas. Então, o livro é mais para mesmo provocar isso. Puxa, nossa, eu li essa história, ela fez isso, eu quero fazer. Eu fiz uma mentoria para uma pessoa uma vez, e depois de alguns meses ela me liga lá, fala, olha, no fim do ano, queria passar aí na Audi, te dar um abraço, te contar algumas coisas que aconteceram. Bom, ela virou a vida dela de ponta cabeça. Ela terminou o casamento, ela pediu demissão do emprego, ela mudou de cidade e ela foi ser feliz. Eu falei, gente, olha a responsabilidade que a gente tem quando você faz uma mentoria para alguém. E eu faço mentoria para ela até hoje, mas é muito interessante. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo causar esse impacto. Eu sou uma pessoa assim alegre, eu já nasci feliz, então eu adoro esparramar felicidade para as pessoas, tirar o povo do baixo astral. Então, por isso que eu falo, eu gosto de gente, eu gosto de lidar com gente, né? E eu acho que minha missão no mundo é essa, impactar mais. Então, eu falo, putz, na áudio impactava a pessoa? Sim,
vendia sonhos, né? Não vendia carros, eu vendia sonhos. Né? Tanto é que eu tenho uma legião de fãs que me seguem, né? Que falam, olha, não importa a marca, eu vou onde você estiver e tal. Que Mas legal. eu acho que é isso, é ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos. Não importa se é comprar um carro de luxo, se é entrar numa faculdade, se é aprender a cozinhar, não importa, gente. Então, eu acho que isso que é o gostoso de estar no Sobe e Puxa também. Que a gente sente que os nossos talentos, os nossos skills e tudo, está à disposição dessa mulherada toda aí. E a gente tem que Concordo. ampliar isso, né? Simone, qual a importância de uma história pessoal bem contada? Ou de uma história bem contada? Eu acho que qualquer história, ela sempre vai trazer mensagens, né? E às vezes você lê uma história num momento, ela pode causar um grande impacto. E às vezes você lê aquela história, aquilo já não te diz tanto a respeito, né? Ou às vezes você vai encontrar nessa história, numa terceira lida, coisas que você não percebeu naquele momento, porque as histórias, você capta delas aquilo que ressoa com você, né? Aquilo que está em frequência com você. Então, dependendo do teu momento, aquilo traz uma mensagem, né? Você olha para uma coisa, às vezes você olha para outra, por isso que eu acho que é importante, especialmente, eu gosto muito dessas histórias de motivação, eu gosto muito das biografias, muito, porque justamente são histórias que mostram como as pessoas percorreram caminhos para chegar onde chegaram. Porque eu adoro essa frase: o caminho só existe depois que você passa. Então, você tem que passar pelo caminho. Ninguém vai te dar a receita, o step by step. Porque Para a gente encerrar, você que gosta de histórias, de biografias, de motivação, qual é a história mais bacana ou inspiradora do mundo para você? ai, sabe uma história que eu amo? O Último Samurai. Eu amo aquilo, aquilo me transporta em vários aspectos, sabe? Por quê? Me Porque conta um pouco disso. eu gosto, assim, eu gosto muito de. Eu sou uma pessoa de espírito livre, então eu não gosto de rigidez, mas eu gosto de uma certa disciplina. Sabe aquela disciplina que te lapida, que faz a lapidação do ser? Eu Disciplina é amo. liberdade, já disse Renato Russo. Exato, é isso. Então, isso me toca muito, sabe? Eu não abro mão da minha liberdade. Eu sei que eu tenho que ter os momentos onde eu tenho que estar presa em coisas, mas eu sempre tenho assim o coração livre para voar, né? E na hora que deixo tudo pronto, aí eu vou para o próximo. Eu vou alçando meus voos. Adorei, Simone. Que prazer conversar com você, que prazer te conhecer melhor. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir aqui vai adorar e vai estar ansioso para ver, para ler o seu capítulo. Tá muito bacana. Então, eu queria encerrar lembrando, uma sobe e puxa a outra, volumes 1 e 2 no site da Literari, um pré-vendas e o outro já vendendo. Te agradeço muito, Simone, pela sua presença. Obrigada pelo papo. Adorei te conhecer. Eu sei que esse é só o primeiro de muitos. Da mesma forma, estou aqui à disposição também, se as pessoas depois, quando lerem os nossos capítulos, né, quiserem nos contatar, para a gente bater papo, fazer mentorias, o que for, estou super à disposição. Muito grata a você pelo convite, por ter a oportunidade de levar essa mensagem para mais pessoas através do teu programa, do teu canal. Desejo super sucesso e pode contar comigo. Igualmente, muito obrigada. E vocês que gostaram, curtam aqui, assinem o canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.